Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Tauande Davi, estamos aqui diretamente da Hub Social Floripa, na Praia de Vezes. E está começando mais um episódio do Pé na Areia, o episódio número 37. E hoje com um cara que, puta merda, velho, eu acompanho esse cara desde que ele começou, né? E um cara sensacional, cara, ligado à arte, um cara que era publicitário, virou um dos melhores grafiteiros da nossa cidade e tem obra espalhada por São Paulo, Floripa, o que mais? Cara, principalmente São Paulo, Floripa, interior, algumas cidades. Você fica nessa conexão sempre, né? Tô sempre... Minha família mora em São Paulo, então tô sempre lá, aqui, tem muitos amigos, né? Então eu fico circulando. Com vocês aqui, o Casão. O cara, pesquisem esse cara na internet. Casão. Que honra te receber aqui, meu cara. Pô, cara, uma honra. Minha honra. Então, legal bater esse papo aqui. Casão, eu me surpreendi em você ter começado há 5 anos esse seu trabalho, mas aqui a gente sempre começa para entender um pouco da sua vida em geral. Sim. Né? Se você é manezinho, como foi sua trajetória, como foi sua base familiar, o que te levou aí para publicidade e o que te levou a ser um cara hoje que, pô, já passou no programa da Fátima Bernardes, eu olhava aquelas caixas elétricas de telefone e falava, meu Deus, esse cara é foda, velho. E aí hoje, você me falou até que saiu na Globo News. Sim. Né? Então conta um pouco pra gente aí, da onde que você vem, se você é manezinho ou não, como foi sua trajetória. E só pra gente começar a entender um pouco no geral, né? Bom, primeiramente aí, prazer em estar aqui, é uma honra estar participando. Quando me chamaram, eu fui pesquisar, só vi que tinha só gente boa veio aqui, uma galera bem legal. Eu só não espero não descer o nível muito, né? Não, pô. Do padrão que vocês estão acostumados. Mas, então, eu não sou manezinho, eu moro aqui há 22 anos, com uma opção de vida, né? Eu sou do interior de São Paulo, nasci no interior de São Paulo, morei lá até os 19 anos. Depois me mudei para a capital para fazer faculdade, minha primeira faculdade. E fiquei na capital uns 12 anos. E depois eu vim para cá e estou aqui. Eu acho que eu encontrei a arte, a minha profissão, e Floripa o meu lugar, assim. Eu acho que parece que eu deveria ter nascido aqui, mas não rolou. Então, mais tarde, assim, eu fui descobrir que aqui que era o lugar. Essa sua primeira faculdade foi do quê? Cara, minha primeira faculdade foi uma faculdade de Direito, por incrível que pareça. Eu fiz... quando eu tinha 17, 18 anos, eu não sabia muito o que fazer. Eu morava numa cidade que era muito conservadora. Uma Qual família... era a cidade? Araraquara. Uma família... Meu pai era professor universitário e tal, era um cara muito bem esclarecido. E então a gente tinha muito contato com arte e cultura em casa. Mas para a vida era uma coisa meio conservadora. Assim, as profissões na época eram muito limitadas, mais limitadas que hoje, né? Então, eu estudava num colégio muito careta, assim, muito tradicional da cidade. Sim. E, então, as possibilidades de profissão eram poucas. Tipo, você vai fazer administração, direito, engenharia, medicina, odonto, aquela coisa. E eu sempre tive vontade, quando eu era adolescente, de ser músico. Porque eu sempre gostei muito de música. Antes de gostar de arte visual, eu gostava de música. Mas daí, quando eu abri a boca nesse sentido, todo mundo falou, isso é coisa de vagabundo, isso aí não dá em nada. Então, eu bloqueei essa coisa nessa área da arte, da cultura. Eu falei, não, isso aí não é hobby, não é profissão. E daí, como eu gostava de escrever, daí eu falei, bom, já que música não rola, o que eu sei fazer que dá para fazer uma faculdade? Né? Daí eu falei, bom, eu escrevo razoavelmente bem. Daí eu falei, bom, direito. Publicidade também era uma coisa que não era tão muito bem visto na época, era muito alternativo. E daí fui fazer direito. E fiz... A faculdade de direito são 5 anos, eu fiz 4 anos, cara, e 4 anos arrastado, assim, eu odiava aquilo lá. Eu não gostava e não sabia que eu não gostava, porque eu não via muita possibilidade. Sabe quando você fica muito limitado numa coisa? E daí fiz até o 4º ano, fui me arrastando, assim, Eu ia na aula, cara, era um terror pra mim. Eu passava sempre arrastando, sabe? Tinha que ter desistido no primeiro ano. Exatamente, tinha que ter parado. Não, mas é tudo no tempo certo. Daí, cara, chegou um dia, eu morava numa república,
Chegou, e na época não tinha nem telefone, não existia celular, nada, né? Naquela época. Eu lembro que a gente não tinha telefone na República. Daí um dia, cara, eu desci, fui até um orelhão, liguei pro meu pai morava no interior, falei, pai, meu pai sempre ia para São Paulo, né? Pra capital. Cara, quando que você vem para cá? Eu vou, era segunda-feira, por exemplo, eu vou quinta. Falei, então tá bom, quinta-feira, quando você vier, a gente se encontra e eu preciso falar com você. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, não, chega aí, a gente conversa. Só que eu nunca tinha falado em parar a faculdade. Ele falou, mas você vai parar a faculdade? Eu falei, caralho, ele... Ficou bravo, hein? Não. Ele meio que leu o pensamento, assim, sabe? Eu falei, pô, ele já tava sacando... É pai, né, cara? Pai, né, velho? Ele já tava percebendo, mas ele nunca falou nada, eu também não falei nada. Eu falei, é isso aí mesmo, vou parar a faculdade. Na verdade, eu até já parei, já tinha... Ele falou, há 6 meses já parei. Eu nunca comecei. Daí, cara, naquele mesmo dia, eu não lembro se antes ou depois da conversa, da ligação que eu fiz pra ele, eu fui na faculdade e tinha possibilidade de trancar a faculdade ou desistir da faculdade, que você não podia nem voltar. Pra voltar, você tinha que prestar vestibular. Eu falei, cara, se eu trancar a matrícula, eu vou poder voltar. Então, eu não vou trancar a matrícula, vou desistir. Eu cancelei a minha matrícula para não voltar mais. Quero minha grana de volta, não acabei o curso, pô. Daí, cara, virou meio que uma crise familiar, assim, porque, pô, tá fugindo da briga, sabe aquela coisa de sempre atacar, achar que o problema é o cara, não a atitude. Daí eu peguei, cara, eu aguentei firme, assim, eu me mantive na posição e daí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer cursinho de novo, prestei vestibular de novo. E você já tinha uns 22, 23, por aí, né? uns 22, 3, por aí. Daí eu prestei publicidade e daí passei para a faculdade de publicidade. E quando tudo isso aconteceu, ainda minha família estava bem descrente, assim. Falei, isso aí é vadiagem, o cara não quer saber de nada, arrumou um curso só para falar, né? Só que, cara, assim, no primeiro... E eu sabia que era aquilo lá. Tipo, minha vida tava para aquele lado, assim. Isso que eu gostava, de criatividade, né? E daí, assim, no primeiro... Acho que não deu um mês de faculdade, eu tava passando... Não tinha nem começado a faculdade, na verdade. Tipo, eu passei... Tipo, em fevereiro, saiu o resultado do vestibular. Em fevereiro era o carnaval, daí eu tava em Araraquara, passando o carnaval lá na casa da minha família. E tinha uma namorada na época, ela pegou o jornal A Folha de São Paulo e tinha um anúncio lá que a agência Young Rubicam, que era uma puta de uma agência, uma multinacional, né? Uma agência que na época era uma das mais premiadas no mundo, tinha vaga para estágio. E ela falou, olha aqui e tal, vai lá ver, né? Eu falei, cara, mas eu mal entrei na faculdade, você acha que eu vou entrar no estágio da Young? Ela falou, mas tenta. Eu falei, cara, eu vou tentar. Cara, e eu passei no estágio. Tipo assim, era uma coisa super concorrida, tinha 120 candidatos para 6 vagas. Mas sabe quando a vontade é tão grande que você ultrapassa o conhecimento? Tipo, cara, era tanta vontade que... E tu já aumentou o nível do seu currículo que você nem tinha, né? Chegou assim e falou, não, eu sou o cara. Não, na verdade, sabe o que aconteceu, cara? Então, assim, para fazer esse estágio... Para fazer a prova do estágio, eles deram 2 aulas antes. Então, tipo, eles deram 2 aulas sobre como funcionava a agência, depois de 2 dias você ia lá fazer uma prova para ver se passava o estágio. Daí eu fiz as 2 aulas, no dia da prova, na noite anterior à prova, eu recebi uma ligação, teu avô morreu. Eu falei, puta, cara, e agora? Amanhã é a prova, meu avô morreu, eu vou ter que ir para Minas Gerais agora pro enterro que vai ser amanhã. Eu falei, cara, o que eu faço, né? Daí eu falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade. Eu falei, vou rezar aqui, vou falar pro meu avô, me desculpa. Se eu não conseguir ir pro enterro, me desculpa. Eu vou fazer alguma coisa depois para me despedir, mas eu vou fazer a prova. Daí eu falei, eu vou até o lugar da prova, vou conversar com alguém, explicar a situação e ver se a pessoa me libera, né? E a menina falou, não, tudo bem, entendo totalmente. Então você vai segunda-feira na agência e faz a prova. Daí beleza, daí fui para Minas, fui pro enterro, fui fazer a prova. E daí, na hora que eu fui fazer a prova sozinho, a menina estava junto, meio que me ciceronando ali na agência. Daí eu fazia a prova, tinha uma parte que era teste, ela falava assim, punha a letra B, ela olhava, será que essa aqui não é C?
Eu falei, o que você acha? Eu acho que... Ela me viu... Na verdade, assim, ela viu que a minha vontade era tão grande que eu não conhecia, nem tinha começado a fazer a faculdade ainda, mas eu tinha tanta vontade que ela falou, cara, isso aí vale mais pra gente do que um cara que tenha conhecimento. Daí ela me ajudou ali e daí eu fiquei, de 6 vagas, eu fiquei em 7º lugar. Daí, no final das contas, um dos caras desistiu, que estava em 6º, daí eu fiquei 6º e passei. Daí começou, assim, a mudança da minha vida, né? De uma coisa hipercareta para uma coisa que eu gostava mais. Daí trabalhei com publicidade em São Paulo, comecei a trabalhar lá. Daí, quando eu vim para cá, comecei a trabalhar aqui nas agências e tal. Depois de algum tempo, eu montei a minha própria agência. E tive a minha própria agência durante 12 ou 13 anos. E daí o mesmo processo com a faculdade de Direito começou a acontecer com a publicidade. Eu comecei a meio que ficar cansado daquilo. Desfocado. Porque daí eu era um criativo, daí eu virei empresário. E daí toda aquela coisa criativa ficou meio sufocada, porque eu não... Cara, eu tinha que gerir um negócio, conquistar cliente, fazer a manutenção da conta. Era uma coisa que eu virei um burocrata. Daí eu me sufoquei daquilo e falei, cara, eu vou fechar essa agência e vou ver o que eu vou fazer na minha vida. Daí eu fiquei alguns anos, assim, no limbo, sabe? Quando você não... Sabático. Eu fiquei assim, não sabia... Eu não gostava do que eu sabia fazer bem e não sabia o que eu gostaria de fazer. Então eu fiquei numa coisa muito desencontrada, assim. E daí eu comecei a resgatar as coisas que eu gostava de fazer na infância. Lembrar... Sabe quando você tem muito tempo e começa a lembrar do passado? Eu falei, cara, eu tinha muita facilidade com questões visuais, com arte, com música. Daí eu comecei a comprar umas telinhas, umas tintas, tal. Comecei a fazer algumas coisas e eu não sei o ponto que eu saí para fazer. Assim, foi uma coisa tão rápida tudo isso que um dia eu falei, cara, eu vou sair para a rua começar a fazer. E que tipo de desenho era esse primeiro? Foi sempre esses geométricos? Não, assim, cara, quando eu comecei... Tentou fazer um realismo ali, uma Mona Lisa. Quando a minha primeira experiência com arte, assim, com artes plásticas, eu comecei a fazer um cursinho de pintura. E daí, assim, era eu e um monte de tiazinha, assim. Sabe? E daí eu também não tinha muita referência de nada. Daí ela falou, mas o que você quer pintar hoje? Eu falei, não sei. Daí aí eu pegava no Google ali, Picasso, a primeira coisa que o cara pensa de artista, né? Vou pegar a obra do Picasso. Daí eu via alguma coisa fácil de fazer e reproduzia. E daí logo eu me desinteressei daquilo também, porque não era muito aquilo. Daí eu comprei umas latas de spray, comecei a fazer umas coisas e tal. E daí eu resgatei na lembrança algo que eu já fiz a vida inteira, que é o que eu faço hoje. Esses desenhos que eu faço hoje, eu sempre fiz. Só que eu não acreditava que aquilo fosse desenho. Entendeu? Eu sempre, por falta de conhecimento, eu sempre olhei para a arte visual como algo figurativo. Então, o cara que é um bom desenhista, um cara que sabe de arte, é o cara que sabe representar uma pessoa, um rosto, a natureza, coisas figurativas. Só que eu nunca tive essa vontade e nunca soube fazer isso aí. Mas, ao mesmo tempo, me virava muito bem com linhas. E achava que isso não era desenho, então eu nem devia investir muito, porque aquilo era uma falta de conhecimento. Claro né? Um ponto, né? 2 pontos, você puxar, fazer tudo isso, né? Daí eu comecei a estudar um pouco de história da arte, falei, cara, tem um monte de gente que faz isso. Daí a virada da chave, assim, foi quando eu já estava já estava trabalhando um pouco com o que eu faço, trabalhando no sentido de treinar. De treinar, fazer em casa, reservadamente. Daí um dia, num final de ano, que vai fazer 5 anos também, agora em dezembro, eu fui numa exposição de um cara que chama Júlio Leparc. No Instituto Tomio Otaki, uma exposição gigantesca, assim, várias salas, muito grande. O cara hoje tem quase 90 anos, esse artista. E essa exposição reunia quase a obra dele toda, assim, era um negócio muito grande, uma densidade, assim. Daí eu entrei naquilo, cara, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. E a linha de trabalho dele é muito parecida com a minha, que é linha, cores, o uso de muitas cores, e o uso não de muitas cores, mas das cores como um conhecimento da materialidade da cor, né? Então, eu vi aquilo lá e fiquei transformado. Eu falei, cara, sabe quando você encontra uma coisa que faz parte da tua vida e você não sabe? Tipo, um encontro com o inédito da tua vida.
Daí, cara, eu sei que eu fui 3 dias seguidos na exposição. Todo mundo que eu... Daí eu falei, cara, eu tinha ido com... Eu acho que eu fui sozinho no primeiro dia. No segundo eu convidei meus sobrinhos. No terceiro eu convidei um amigo. Eu queria ir. E daí, cara, aquilo transformou minha vida. Eu comecei a acreditar que aquilo era possível, né? Que aquela linha de trabalho existia e que tinha muita gente fazendo no mundo inteiro. Usava essa linguagem. E daí eu comecei a acreditar que eu poderia também me desenvolvendo. E daí eu comecei a fazer essas caixinhas na rua. Mas assim, o spray você treinava onde na sua casa? Era em telas ou... Cara, tudo... Grafitou até a TV. Não, daí eu lembro... Cara, eu lembro uma vez que... Daí eu comprei minha primeira lata de spray. E daí, na época... Seu dedo ficou todo preto. Nem sabia usar. Não sabia usar, não sabia o que fazer e tal, né? E daí eu tentava fazer algumas coisas em muro, assim, ficava horroroso. E até que eu encontrei essa coisa... Isso antes de eu ter descoberto o Júlio Lepac, né? Daí eu assumi que eu ia trabalhar com linha, com forma, com coisa geométrica abstrata. Eu falei, cara, é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou fazer e vou me aprimorar nisso. Eu vou estudar essa linguagem. E daí comecei a me meter. E daí comecei a fazer... Daí um dia... Tem um artista em Floripa que eu gosto muito, até meu amigo, que é o Bruno Barbie. Não sei se você conhece. Ele faz umas caixinhas, ele pinta figuras negras e tal. E daí um dia eu acompanhava ele, acompanho, né? Mas eu tava vendo o Instagram dele, o Facebook, sei lá. Ele falou, eu tô abrindo uma turma de arte urbana. Funciona de tal maneira, tal, um fim de semana. E o final do curso é a gente pintar uma caixinha. Eu falei, cara, eu vou ligar pra esse cara. Daí pintei uma caixinha com ele, e daí eu me encorajei, eu falei, cara, é esse negócio que eu quero fazer. Já era, Floripa, todas as caixinhas vai estar pintadas agora. Daí eu comecei a fazer caixinha, cara. Passa uma caixinha na minha frente, eu vou lá e pinto. Então daí a primeira caixinha sua foi aonde aqui em Floripa? Cara, a primeira caixinha... Você focou assim, vou achar um lugar legal onde passa um fluxo legal de pessoas ou não? Passando um dia você falou assim, não, eu acho que é ela. Né? No começo, as primeiras caixinhas, eu pensava o contrário. Falei, cara, eu vou pintar um lugar que não passa ninguém. Porque se eu fizer uma grande cagada aqui, ninguém vai ver. E daí eu pintei... Não vou colocar nem meu nome. Eu vou ficar escondido aqui. Daí eu pintei a primeira e, assim, modéstia à parte, ficou muito legal, cara. Assim, já eu me surpreendi com o que eu fiz, sabe? E... Realmente, cara, foi essa sensação. Eu falei, cara, eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer isso. Não que seja uma coisa extraordinária, mas, assim, era muito além do que eu achava que eu poderia fazer. E eu tenho uma certa cultura visual. Cara, passei a vida inteira vendo coisas, né? Tanto na publicidade como pelo meu interesse pelo assunto. Então, assim, para contemplar minha cultura visual, tem que ter um certo, né? Uma certa qualidade. Claro. Um olhar, né? Um olhar para tudo, detalhes, né? Sim, porque eu tenho um olhar crítico, né? Então, meu olho é educado. O meu também. Um arquiteto, eu vejo defeito em qualquer coisinha. Eu também. Então, eu falei, cara, ficou bom isso aí. Daí eu postei isso no Instagram. Na época eu não tinha nenhum seguidor, tinha meia dúzia. E daí, cara, veio muita comenta, cara, que incrível. Daí eu falei, a galera é gente boa mesmo, né? Quer me agradar. Daí eu comecei a tomar confiança. Daí uma vez, comecei a pintar, me encorajar a pintar mais e tal. E daí o dia que eu senti que falei, cara, isso aqui tá dando certo. Uma vez um arquiteto conhecido, não sei se eu posso falar o nome dele aqui. Pode falar. O Giovanni Bonetti. Um dia ele me excelente arquiteto. O cara que, eu acho ele incrível. Ele comanda Jurerê com ele. Sim, a linha arquitetônica dele é muito legal. Muito legal, cara. Eu acho muito legal o trabalho dele do escritório dele, Ai, fugiu o nome da ex-esposa dele, Ai... Nossa, cara. Bom, mas a gente sabe, é o Bonetti. E daí ele me ligou e falou, cara, ou mandou uma mensagem do WhatsApp, não lembro muito bem. Ele falou, é o Giovanni e tal, eu sou arquiteto aqui, eu já conhecia, né? Ele falou, eu tô fazendo
uma reforma na minha casa, eu gostaria que você fosse lá para fazer um mural. Eu falei, olha, daí eu já imaginei que era algum amigo. Eu falei, algum filho da puta amigo meu me sacaneando, né? Tipo, fazendo um trote. Sim. Querendo me iludir. Eu fiquei meio reticente, assim, né? E... Daí eu falei, não, cara, vem aqui e tal. Daí fui lá na casa dele, era um murão, assim, um painelzão. Falei, caramba, que responsa, né? Ainda mais o arquiteto. Ainda mais o cara que eu já admirava. Se eu erro uma perspectiva aqui agora, eu tô fudido. Daí tava ele, a Thaís, que é ex-esposa dele. Daí a filha que morava, que fazia arquitetura em Milão. Falei, os três, uma banca, né? Tô cercado de jurados. Daí fui lá, fiz o projeto, fiz o desenho, adoraram. Eu falei, pô, eu acho que é isso mesmo. Daí, cara, minha vida tá meio... Rezou, fez o sinal da cruz e começou. Ficou meio pautado em relação a isso. Eu tenho outras atividades, né? Profissionais, mas, quer dizer... A minha atividade profissional eu tenho como arte, mas eu tenho outras atividades que me dão recursos, né? que eu desenvolvo também. Mas a minha cabeça é voltada para a arte, assim, que eu gosto realmente de fazer, de falar e tudo em relação a isso. E, cara, e quando que você recebeu a primeira vez por esse seu trabalho? Foi essa aí? Porque ali você tá fazendo caixa telefônica, né? Você tá mostrando o seu. Ou já tinha vinculado a incentivo à cultura, já essas caixas? Não, nenhuma, cara. Toda aí eu só gasto com essas caixinhas. É só gasto, né? Só... Não gasto não. Você tá mostrando sua arte pra todo mundo, né? E como que foi? Primeiro assim, porra. A primeira vez que me pagaram por isso? Cara, quando que foi? Cara, talvez tenha sido essa com o Giovanni, viu? Foi quanto tempo depois que tu começou? Foi 1 ano e pouco, cara. Cara, foi tudo muito rápido pra mim, assim, porque 5 anos é muito pouco tempo. Ainda mais no meu caso, assim, que a grande dificuldade do artista, você sabe muito bem disso, é descobrir qual que é a sua linguagem. Que o cara tenta um monte de coisa. Identidade, cara. O que eu faço, né? Qual que é a minha... Que o cara bate o olho e fala, isso aí é tal pessoa que fez. Como você falou do Valde, tem vários outros que têm uma identidade muito... Clara, né? Muito clara. Já bate o olho, você já viu. E, cara, a minha identidade, eu já saí com uma identidade. Isso que foi uma vantagem para mim, assim, que rapidamente eu descobri um jeito de fazer a coisa que era só meu. É lógico que eu tenho referências, né? Um monte de referências, como não tem como. Inspiração, tudo mais. Não tem como não existir isso, porque a gente vê coisas, né? Mas eu já saí com ela, então isso me facilitou a conseguir me desenvolver rápido também, né? E também uma maturidade, já tinha feito várias outras coisas na vida, então você já chega numa determinada atividade profissional que, pô, você já pega uma bagagem grande da vida que te acelera naquilo, né? Você vai potencializado. Mas eu acho que eu fugi da tua pergunta. Não, você tem o registro da primeira, de todos os seus trabalhos, você já consegue ver uma puta evolução nisso? Cara, consigo. Desde o primeiro... Porque hoje eu vejo que já tem todo um degradê de cores, uma coisa que eu acho que deve ser bem difícil fazer, né, no spray, né? Ou daí ali você usa um pincelzinho... Não, cara, na rua é 99% spray. Agora que eu tô começando a me virar com pincel, cara. Mas daí em casa, em ateliê, né? Sim. Pra fazer tela. Mas eu me dou muito mais... Eu tenho muito mais facilidade com spray. Porque como eu trabalho com muitas cores, o spray é uma coisa, você usou, guardou, acabou. Tinta você tem que abrir, pincel lá, tá, é um processo. O cara junta... Limpar pincel, fazer... Por exemplo, agora eu estou pintando um mural que eu tinha te comentado antes, de 460 metros quadrados. Esse mural ele tem 16 cores. Cara, você não tem ideia do trabalho, assim, a produção que é você misturar, tipo, todos os dias você tem que pegar 16 latas de tinta, bater, pôr no balde lá, subir 16 rolos, subir, pintar, daí os assistentes têm que tirar, lavar tudo isso. Cara, é uma operação gigante. O spray não, você fechou a tampinha, pronto, acabou. E outro, o mural, nesse prédio aí, por exemplo, você tá fazendo todas as fachadas dele, né? Ele praticamente completo, envelopado. Pra você montar isso à noite é o quê? Você coloca uns projetores, algumas coisas que... Pra montar, não entendi. Não, pra você
Pô, você faz a geometria com pra fitas desenhar, assim e você tal. fala pra desenhar. Então, normalmente se faz com projeção. O cara pega um mega do projetor. À noite, né? Vai à lá. noite, joga ali, daí vai lá com um spray e desenha as linhas principais. No meu caso, teve que ser feito tudo na régua. Porque como o meu trabalho é geométrico e muito preciso, o projetor ele distorce. Então, assim, o pessoal, quando vai projetar o negócio, eles projetam numa noite. E tem o desenho todo pronto. No meu caso, eu demorei 5 dias para desenhar. O processo foi mais demorado para desenhar do que para pintar. Porque eu trabalho com ângulos muito precisos. Se um ângulo muda, distorce tudo, entendeu? Então, até o final do desenho, eu não sei se eu fiz certo ou errado. Porque tem que estar a composição pronta para ver onde você errou. Porque às vezes você erra um grau aqui... Eu errei lá na primeira, cara. Já era, vamos ter que pintar tudo de branco. Sim, tem que fazer chapar de branco de novo e começar do zero. Ainda bem que não... É que eu ensaiei tanto, cara, porque... É um desafio, né? É um desafio, cara. As alturas aí, né? Eu me preparei muito para fazer isso aí, porque eu falei, cara, eu não posso errar, porque se eu errar, além do erro, é uma grana jogada fora, porque, pô, locar os equipamentos e tudo, é uma equipe, tem toda uma estrutura por trás, né? Não sou só eu. Na verdade, o que menos faz ali sou eu, né? Tipo, tem uma equipe que vai lá e pinta e sobe no andame todos os dias. Eu não vou todo dia, eu vou para fazer as coisas-chave, né? Então, assim, demorei 4 dias inteiros para fazer o desenho e depois agora é mais pintura mesmo, né? Hoje eles estão lá pintando, eu tô aqui no ar-condicionado batendo papo. Porque, tá quente essa semana no centro, hein? Ontem foi aquele dia quente pra caramba? Foi, cara. Eu fui pro centro segunda-feira. Foi segunda-feira. Foi segunda-feira. Cara, nossa, os caras subiram. Tava 41 graus, velho. Não, tava uma coisa impossível. E quando a gente pinta prédio, o sol bate nas costas, bate na parede e volta, né, cara? Então parece que... tudo. Nossa, cara, é muito quente. Muito quente. E eu tô achando muito bonito como tá ficando o centro de Floripa. Com essas artes. Né? Porque assim, ó, você pega aqueles prédios às vezes muito feio, muito antigo e passa ali a mensagem clara, né? Tem aquele flank em Cascais lá que o Thiago fez. Sim. Você pega o celular, aponta pro QR Code, começa tudo se mexer, o negócio, é uma coisa muito massa. E qual que foi seu maior desafio, assim, né? Porque hoje eu vejo esse degradê, essas coisas assim, isso aí deve ter sido uma grande mudança. Ou você trabalha com esse tipo, eu sei que a geometria tá desde o início, mas esse tom de cores, esse tom de degradê, se tem, além da geometria, alguma cor que nunca falte no seu desenho, ou não, é sempre muito... Como que é? Então, o meu trabalho é muito... Assim, tem 2 características muito fortes, né? A coisa da geometria e da cor, do uso de cor. Então, eu entendo... É uma pergunta boa, cara, porque assim, eu entendo as formas que eu uso como uma forma-cor. Deixa eu tentar explicar. Sim. Eu não consigo... determinada forma e composição de uma determinada composição de formas, eu só consigo compor aquilo se existirem algumas cores que condicionam aquela forma. Por exemplo, se eu fizer uma forma e colocar outra cor que não seja a cor daquela forma, ela não a composição não funciona. Então, por isso que eu falo que é forma-cor. Porque para aquela forma existir, tem que ter determinada cor nela. E na do lado, outra e outra que se correspondem. Sim. Então, é meio que uma... É uma geometria de cores também. É uma geometria de cores, porque se for só a geometria, não funciona. Se for só a cor, não funciona. Juntando o equilíbrio, porque assim, a cor ela tem uma vibração de onda, você sabe. Sim, sim. A forma também tem uma vibração de onda, dependendo da quantidade de cor que tem dentro. Então, se eu ponho uma forma um pouco maior... Vai destoar e desequilibra todo o contexto. Então, é uma coisa que eu fui desenvolvendo, assim... fazendo, né? Eu nunca aprendi isso, nunca me ensinaram e nem sei se tem outra pessoa que pensa dessa maneira. Deve ter, com certeza tem.
Mas é uma coisa que eu fui aprendendo fazendo, tipo, determinada forma. Quando eu trocava a cor daquela forma, tipo, tô desenhando, daí eu ponho... Aí você dá uma pintadinha em casa antes pra ver? Cara, ou, eu faço... ou hoje você já teve a compreensão dessas cores e dessas formas? Não, todo projeto que eu faço, eu desenho antes. Nunca vou... Nunca é freestyle, assim, chegar e fazer. Então, assim, por exemplo, essas caixinhas. Eu fico andando pela cidade olhando caixinha. Essa aqui é bacana. Daí eu vou lá, fotografo. Vamos achar uma aqui, pô. Vamos. Aqui não tem nenhuma. Tem uma ali no centrinho. Ali. Já vou fotografar. Daí eu vou lá, fotografo e tem um banco de dados de caixinha. E daí, às vezes, eu pego e falo, tô com vontade de fazer uma caixinha. Daí eu vou lá nas caixinhas que eu tenho. Isso aqui é bacana. Nesse tal lugar, aqui nos ingleses, por exemplo. Daí eu dou uma olhada, começo a ver o que ela me diz, né? Sobre como... Porque, assim, o meu trabalho tem muito correspondência com o entorno. Com o entorno. Claro. Tipo, o entorno define cor também, define... Porque nessa questão de forma, cor, o todo também me define. Total. Tipo, se eu vou pintar uma coisa que tem um azulzão até pra você ter uma harmonizar com o ambiente, exatamente, né? Pra não ficar destoado no exatamente. ambiente, né? Daí eu fotografo e tal... Muitas vezes passou muito tempo da fotografia, quando eu desenho, eu vou lá, o outro já fez alguma coisa, ou tem um picho em cima, que daí eu vou lá e evito de mexer. Respeito, né? Por mais que seja o PCC escrito ali, não deixa... Então, ainda mais o PCC, né? Cara, porque assim, existe... Eu tô chegando nisso agora, né? Já existe uma história que... Já. Eu respeito, nem paro muito para analisar se eu concordo ou não, mas existe uma regra que foi estabelecida por alguém. É igual tatuagem. Você quer mudar a tatuagem, geralmente o cara que é um artista mesmo, ele não vai mexer na outra que outro cara fez. Agora, se o cara falar, não, velho, vamos passar em cima. Eu quero mesmo apagar isso. Mas é assim, eu vejo isso mesmo, assim, que até os artistas falam, não, velho, eu não trabalho com cor. Então vai preto e branco mesmo. Aí se eu falo, dá uma coloridinha naquele lá que o cara fez. Não posso mexer na arte da pessoa, né? E eu acho que tem muito esse respeito também, né? E assim, você nunca, as primeiras caixinhas aí que você pintou, você nunca recebeu assim, alguma chamada de atenção, alguma coisa? Ou sempre todo mundo deixou, por que você tá pintando aí a caixinha na frente da minha casa? Acontece. Eu nem gosto dessa cor. Não, isso não. Polícia também? Polícia. Polícia sempre para. Comigo é diferente, cara, porque eu sou um cara um pouco mais velho, né? E geralmente é a molecada que pinta, a galera muito mais nova. Então eles chegam bem devagar, assim, perguntam se eu tenho autorização. Daí eu explico que não, mas que eu faço um negócio que as pessoas gostam. A mesma maneira que eles me abordam com cuidado, eu sou cuidadoso também na resposta, né? E nunca deu nada, assim, nunca tive problema. E até o pessoal do grafite na cidade fica meio espantado. Porra, você passa 4, 5 horas no mesmo lugar, na maior cara dura, e não acontece nada. Eu vou lá 15 minutos, às vezes eu tomo um quadro e tal. Falei, pô, um tiozinho ali. Como existe um preconceito nisso até hoje, né, cara? Mas também um pouco de postura, porque quando eu vou pintar, falei, cara, eu tô fazendo uma coisa certa. Eu não tô fazendo nada errado. Você não tá pintando muro de ninguém. E assim, cara, eu tô melhorando o que tá ali, não tô piorando. Então, cara, se vier alguém me questionar sobre isso, é isso que eu vou falar. Que essa é a verdade. Eu não tô ali depredando nada, não tô destruindo nada de ninguém. No começo, eu tentei até pedir achar meios para pedir autorização de fazer aquilo lá. Mas, cara, ninguém é dono daquilo. Tipo, essa aqui é da companhia Vivo. Daí você vai na Vivo, tem uma caixinha em tal lugar, você... a gente nem sabia. Então, assim, não tem com quem falar. Não tem. Então, daí... E ao mesmo tempo, quando vai a polícia não pode fazer nada, mesmo que um vizinho do lado, da frente da casa, da caixinha, denuncie. Porque a caixinha não é dele. Então, só o proprietário poderia me denunciar. Então, nunca dá em nada. Não, maravilha. Eles chegam lá... A última vez que a polícia parou foi até engraçado, porque parou, o cara deu a volta, ele passou na frente, daí deu a volta no quarteirão, foi com a viatura, né? E nas minhas costas, assim, a gente tá sempre concentrado, né? E daí o cara parou, você tem autorização? Eu falei, não. Daí ele ficou quieto, ficou olhando. E voltou com um balde d'água ali. Não, daí ele falou, mas...
você pinta isso aí direto, né? Eu falei, pinto. Tem vários na cidade. O cara tá de olho, tá te seguindo, mano. Ele falou, então... Pô, cara, eu também gosto de arte pra caramba. O policial falou, pô, legal. Ele, de vez em quando eu também faço perto de casa lá uns negócios. Você tem um tempinho aí? Daí ele pegou o celular. Eu falei, bacana, né? Tem que exercitar. Daí ele falou assim, então, cara, mas o que me falta mesmo é alguém pra me ajudar, pra me ensinar. Eu falei, puta merda, cara. Agora... Eu falei, olha, cara, se você... Eu posso até te ajudar indicando alguém. Eu não sei... Ensinar. Eu faço o meu negócio, meu cara, mas eu mal entendo o que eu tô fazendo. Eu tô nesse processo de... Não tem como explicar nada pra ninguém ainda. Daí ele falou assim, então eu posso pegar teu WhatsApp? De repente você lembra de alguém, você me passa. Eu falei, beleza. E aí, quando você precisar de alguma coisa, você falou, amigo? Daí ele falou assim... Daí eu troquei umas mensagens com ele, né? Depois ele me mandou umas fotos de uns lugares que ele queria que eu fosse junto. Eu falei, eu não vou não, né? E daí ele falou assim, até se precisar de alguma coisa na rua, alguma encrenca, aí você me dá um toque. Ele falou, agora tá ficando melhor o papo. Cuidado pra ele não ver esse podcast aí. É verdade. Vai ter que dar aula depois. Tem coisa que é melhor não ter falado, né? Cara, e me diz uma coisa. Hoje você tem um número de artes que você já fez? Não. Não tem, né? Se eu abrir minha... Mas toda você tem fotografa, tudo antes e depois, tudo mais. Se eu pegar meu telefone, eu acho, mas demora demora algum tempo. Né? Mas eu devo ter... faz 5 anos. Eu tinha uma meta... Esse ano eu não cumpri nada dessa meta, mas eu tinha uma meta de fazer no mínimo um por mês. Desde que quando eu comecei. E, na rua, né? Tinha meses que eu fazia 3. Todo fim de semana eu fazia 1. Esse ano eu fiz quase nada, cara. Eu acho que eu fiz 1 ou 2. Porque esse ano eu comecei... Eu tô com uma exposição no Shopping Itaguaçu, nesse momento. Vai até janeiro. Que legal, 9 de janeiro. Vou dar um pulo lá pra ver. Vai lá conhecer. Lá. Tem umas obras lá. E daí esse ano eu resolvi exercitar essa coisa de ateliê. Daí eu tenho um ateliê na minha casa. Eu comecei a me dirigir para pintura de tela, de outras coisas. Cara, eu acho animal isso. Porque eu tenho certeza que muita gente, inclusive eu quero alguma coisa sua também, sabe? Porque você já tá criando uma página para venda e tal ou não? Nada de Cara, site? ainda não. Eu divulgo tudo no Instagram, né? Porque assim, muita gente vem, principalmente gente de fora. O que acontece? Vem muita gente nos verões pra cá e ver meu trabalho na rua. Mas não tem como levar as caixinhas, né? Daí o cara falou, você não tem tela, você não tem... sabe, né? Até nessa exposição minha, a entrada da exposição é uma caixinha. Que eu consegui, fui num ferro velho, uma história. E daí as pessoas pediam, você não tem tela, você não tem... E daí, às vezes, eu tinha algumas telas, mas daí, o cara não quer pagar o que vale uma tela, né? Você não tem gravura, daí eu nunca fiz isso, nem nada. Geralmente as reimpressões, né? Que eles fazem muito também, sim, né? E daí... Numeram ali, mas aí é algo que já não é... não é 100% original, né? Mas tem um público que é isso que... Sim. Que quer, né? Que pode pagar, que quer e tá disponível aquilo, tá disposto àquilo. Mas é uma coisa que eu tenho que... Cara, como faz muito pouco tempo, eu tô me descobrindo ainda e vendo as possibilidades. Não dá tempo de fazer não tudo para... Pensar no criativo, pensar em você como empresário e empreendedor ao mesmo tempo. E esse ano, além dessa exposição que eu passei o ano inteiro preparando, produzindo um acervo para isso, porque sempre eu me encomendava um quadro, fazia um quadro, o cara levava o quadro e eu não ficava com nada para mim. Esse ano eu falei, cara, eu não vou vender nada, eu tenho que... Aliás, eu vendi um quadro só esse ano, porque o cara me insistiu tanto, e foi até uma história engraçada, porque eu vendi o quadro para um cara de São Paulo, um músico. Daí o cara... daí eu falei, cara, eu vou levar esse quadro, minha família mora lá, eu tinha um carro grande, falei, cara, e era uma tela grande, falei, eu vou aproveitar e te levo, não vou nem te cobrar frete. Daí eu já vou visitar minha família. Daí tava indo para São Paulo para levar essa tela.
Um dia que tava chovendo pra caralho, daí meu carro capotou. Acabou com o carro inteiro, cara. Só sobrou a tela. Falei, porra, era pra... Enfim, foi um Seguro, né? Seguro do frete. Daí, esse ano eu resolvi não vender para juntar um acervo, para conseguir também fazer a exposição e experimentar esse segmento, né? Então... Você nunca pensou em dar curso disso? Gravado, assim? Alguma coisa assim? Cara, não. Não é muito sua praia. Não, eu não tenho vontade de ensinar, porque eu tô mais para aprender ainda do que ensinar, sabe? Sim. Eu tô muito eu gosto de estudar, não de ensinar. Eu não tenho muito saco para ficar explicando. Sabe eu falo do Thiago porque o Thiago é o único que eu conheço assim, pessoalmente. Que é um cara incrível. Que é um cara incrível. Uma das coisas que eu vejo assim, porra, ele faz o desenho perfeito. Sim, é uma coisa impressionante. Daí depois ele vai lá, pega uma vassoura, mano. Papai, começa a passar aquelas vassouras pra lá e fica mais massa ainda. Fica mais massa. Entendeu? Então, cara, o cara teve a ideia de pegar uma vassoura. No final tá tudo perfeito e manchar tudo. Eu tô falando dele porque eu te perguntei do curso também. Porque há uns 2 anos atrás, até antes de eu ter a Hub aqui, eu entrevistei alguns amigos meus. Um da Camerata, ele, outro, de pessoas que queriam dar um curso, sabe? Entrevistei ali 5 pessoas, 3 ou 5 pessoas. E a dele foi o mais forte de todos. Fazia um questionáriozinho, era igual pra todos. E ele sempre... porque ele falou, cara, eu tenho um curso gravado, tudo mais. O Val disse. Eu tenho um curso gravado, tudo mais, mas eu nunca lancei ele. Por quê? Porque... a câmera e a iluminação que os caras fizeram não conseguem expressar realmente o que é aquilo ali. Sim. Entendeu? E aí, na época... Hoje eu vou voltar a entrar em contato com ele de novo, até porque ele tem que dar uma passadinha aqui. E eu quero dar sequência nessa ideia, né? Porque na época a gente alinhou tudo, mas eu ainda tava na criação desse lugar, né? E eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo bastante potencial em algumas pessoas que às vezes nunca nem imaginou em fazer algo do tipo diferente, né? Sim. Mas aí você acaba identificando, né? Pode ser um tatuador, pode ser um músico e tudo mais. Coisa, né? Porque eu acho que essa mensagem tem que chegar para mais pessoas, né? Total, né? Porque dá acesso, né? Dá acesso, né? Eu, por exemplo, me encorajei a ser artista a partir de uma exposição. Cara, eu fico pensando, se eu não tivesse ido nessa exposição, como seria hoje? Que foi um fato só, uma exposição de um cara certo, que eu deveria conhecer e que talvez... por aquela coincidência não ter ido lá, eu não teria conhecido o trabalho dele futuramente, mas não a exposição. Você está num lugar onde está toda a obra do cara e meio que obra em instalação, assim, que você entra dentro. Você respira o ambiente, energia, né? Energia. Tudo tem energia, né? Então, você sente até o ambiente, como assim, que o cara a pegada, fez. né? Porque uma coisa você vê uma foto, pode ser linda e tudo, mas, cara, você não vê... Você não sente. O detalhe da coisa. Não sente também. Você fala, cara, como ele fez tal coisa. Você vendo a obra, você fica tentando achar pista, né? Na foto não tem como, né? Na foto ele já pede uma boa camada, né? Da maneira como foi feito, né? Não, e eu sou apaixonado por arte, cara. Lá em casa tem mais arte do que parede. Eu vi aqui no prédio, tem várias coisas. Sim, mas no meu AP também tem mais arte do que... E até uma que eu comprei ano passado... É um gurizão que é estudante ainda, lá de São Paulo. E, cara, é de giz de cera. Ele fez lá. Ele fez... tipo um casulo, assim, e 3 setas apontando pro negócio. 3. Tipo assim... E é um dos caras, porra, mais fodásticos. É um que tá mais em ascensão. O guri tá na faculdade. Fez uma bolinha com giz e um negócio... E como aquilo... A expressividade do negócio, né? Cara. E até uma coisa assim que não tem uma geometria, assim, sabe? E como as pessoas que têm o olhar e o negócio conseguem enxergar ali, cara, esse aqui é um cara que vai ser foda. Sim. Entendeu? Sim. E você investir em arte nunca vai ser preju, cara.
Não, Nunca cara, vai no ser mínimo prejuízo. vai ser decorativo. No mínimo Que é o decorativo. papel mais terciário da arte, não é pra isso que a arte existe. É para outras coisas. Inclusive, Cada arte vai passar uma mensagem, inclusive decora, mas no mínimo você vai ter um objeto de decoração, né? Que em vez de comprar um negócio na loja, você compra aqueles imazinhos que você fica brincando lá, você coloca um negócio, né? E a arte, cara, eu acho uma coisa transformadora. Principalmente, aí eu vou puxar a sardinha pra minha brasa, a arte urbana. Sim. Porque, cara, ela propicia que as pessoas tenham acesso a uma coisa que normalmente ela não teria. É o que eu mais admiro, cara. Porque assim, o cara vai... Tem gente que tem cultura artística, porque ele foi em museu, visitou coisas, viajou, Mas são poucas pessoas. Pouquíssimas. Pouquíssimas e pessoas que têm que ter uma certa grana para isso, para viajar, para ter acesso e tudo. Mas a grande maioria da população não tem isso, não aprendeu sobre isso, ninguém teve interesse em explicar, aquela coisa que... E daí o cara vai para a rua e vê uma coisa fantástica que tá ali ao alcance dos olhos dele, né? E às vezes não tem nenhuma educação ali, um aprendizado que ele teve para identificar isso. Mas às vezes, quando a pessoa olha para aquilo traz uma mensagem para ela que muitas vezes não consegue, né, compreender, por não entender. Sim. Mas aquilo ela começa a admirar cada vez mais, né? Eu acho muito legal, cara. É arte para todos, é uma coisa inclusiva, né, cara? Sim. O grafite, seja pichação, até pichação. A pichação, às vezes, tem mensagens assim que você fala, porra. É que pichação, geralmente, ele é muito mal vista, mas, cara, se você for entender por que aquilo existe, é arte. É arte. Eu li um crítico de arte alemão há uns anos atrás, poucos anos atrás, ele falou que a arte mais genuína que existe hoje na contemporaneidade é a pichação brasileira. Ele falou, cara, é a coisa mais expressiva do mundo, da história da arte contemporânea, é a pichação. Porque ela parte de uma... A pichação é o contrário do que se chama de street art. Porque, assim, a pichação, ela parte do problema. As cidades são muito brutalizadas, né? Os centros das cidades grandes são muito brutos, cara. Tipo, é concreto, é carro, é ônibus, é barulho, rua, é gente passando fome, tal. A determinada arte, ela vai ali para embelezar, quebrar aquela feiura. A pichação, não, ela faz o contrário, ela reforça aquela feiura. Mostra real mesmo. Cara, vocês estão embelezando o quê? Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu questiono pichação em alguns casos, cara, eu acho que eles têm muito mérito nesse sentido. De ter coragem e culhão e falar, cara, eu não vou fazer. E sem falar ousadia, né? Porque tem umas que você fala, como que o cara chegou ali? Né? Subiu torre, fez negócio, né? Os caras são ninja. Então, eles têm um compromisso com o que é verdadeiro mesmo, né? Sem maquiagem. Eu acho isso também. Então, quando falam mal de pichador, eu fico meio reticente, porque eu acho que eles têm um papel também na arte e um papel social. Com certeza. Todo mundo acha que o pichador é um marginal e tal. Que acaba, né, deixando mais feia a cidade. Mas não, ele tá passando ali para abrir os olhos também da sociedade, né? Mas uma obra mal feita, uma escola que não foi terminada, um buraco na coisa não é feio também? É feio. Só que daí, mas isso aí acontece. Agora, quando o cara vai lá e... Por exemplo, tinha uma escola no Campeche, daqui a pouco eu vou falar que eu tô fazendo apologia à pichação, não é isso. Eu tô tentando contextualizar. Tinha uma escola no Campeche, uma escola municipal. Cara, ela ficou anos, semi-pronta. Tipo, os caras, por que não terminaram aquilo lá ou nem começasse, né? Não tem como fazer, não faz. Porque assim, você para no meio que ela perde tudo. Daí foi lá, a galera pichou tudo. Ah, que absurdo, estão depredando o patrimônio público. Ok, tem isso também. Agora, é uma maneira de chamar atenção para aquela mazela. Por que o poder público não terminou? Se tivesse terminado e funcionando, não era escola, um posto de saúde. Se tivesse funcionando o posto de saúde, ninguém ia lá pichar. Então, é uma maneira de chamar a atenção da sociedade para os problemas da sociedade, né? E realmente, cara, então, como que vocês aí, Marcelão e Jack, como que vocês veem a arte urbana aí? A pichação e a arte mesmo urbana. Eu acho como algo que faz parte, que agrega para a cultura, assim. Eu acho que isso tira até um pouquinho daquele quadrado, assim, das pessoas. Então,
eu vejo muito até pelo... A cor, ela tem uma psicologia por trás, ela Sim. tem algo que traz. Eu acho que até na questão do sentimental, assim, você tá... Eu sou de São Paulo, né? Morei muitos e muitos anos em São Paulo, está na capital, no trânsito parado. Aqui está numa beira-mar, você olha e você sente o do mar. Sim. É uma coisa que traz a coisa boa, aquela paz. E eu realmente acho que isso até transforma sentimentos. Sim. No momento que você consegue enxergar isso. Eu acho que isso é um pouco de vida, assim. E eu acho que teria que ter, que nem você comentou, né? O policial que te para e pergunta se você tem autorização, isso aqui. Eu acho que teria que ter mais de incentivo, um pouco mais de abertura, porque isso traz tantas possibilidades, né? Acho que pra tudo, né? Pra tudo, assim, assim que eu enxergo. E a pichação, você acha que também ela é algo que realmente agrega, né? Eu realmente acho que acho que agrega, né? Acho que agrega, porque o cara pode começar dali e pode ser, tipo, virar, de repente, uma profissão pra ele, mas até quando o cara... Tipo, é um ensinamento, um aprendizado que ele vai ter, que ele pode, sei lá, virar um designer, pode ser tipo algo que ele descobre uma paixão e de repente ele está construindo algo... Mas você sabe que muitos pichadores são designers, são tatuadores, ele tem uma outra profissão, mas ele faz isso. Isso não é... Tem essa questão de, o cara começou na pichação, ele tem que se qualificar para fazer outra coisa. Não, às vezes ele é qualificado, mas ele faz aquilo como linguagem. A pichação não é um ritual de passagem. Eu começo a pichar e faço outra coisa. A pichação, para muitos pichadores, é uma escolha. O cara tem até um trabalho de ateliê e tal, mas a pichação, para ele cumpre um papel que, no entendimento dele, é um papel social. E se você for ampliar a visão sobre isso, entendeu? Você vê aquele crítico de arte alemão, um cara fodão, falando, cara, o que tem de mais representativo da arte contemporânea hoje é a pichação paulista. Olha então, só. assim... às vezes nós não temos essa visão. Exato, porque a gente tem um monte de filtro, né? As informações chegam filtradas. O pichador pichou a porta do comércio ali, eu não gosto dele. Tem também esse lado, né? Que incomoda. Às vezes os caras passam do ponto no lugar onde vai fazer e tal. Mas olhando como arte, não como esse juízo de valores, de moral e tal, eu acho que... E voltando nessa questão, eu acho que o pichador... Muitos pichadores são ultra qualificados. Só que ele quer fazer picho. Eu tenho um amigo que é pichador, que ele... Cara, eu não conhecia o trabalho dele de tela, né? Outro dia eu vi umas fotos nos trabalhos dele. Incrível, de alta qualidade. E o cara adora pichar. Adora pichar. Então, assim... É meio que um tabu esse negócio. O pichador é o cara desqualificado. E se ele se... É meio que o papo do Dória, né? Quando o Dória... Lembra aquela época que o Dória falou, vou acabar com o picho? O prefeito Dória, quando ele virou... Vou pichar ele. Vou acabar com o picho. Até cobrir um trabalho dos Gêmeos. Que daí entrou naquela coisa, eu vou acabar com o picho em São Paulo. Pô, puta ideia tola, né? Tá doido. E não tem como. Não tem, cara, porque daí você acaba, aí você vai incentivar mais ainda. Você vai brigar com um anônimo. Você não sabe quem é. O pichador você não sabe. O cara vai lá, faz e deu. Então, foi o discurso do Dória. Eu vou qualificar a galera para deixar de ser pichador e fazer outra coisa. Mas não é isso. Já partiu errado, porque não é essa a questão. Ninguém vai querer se qualificar e deixar de ser pichador. Não, é outra história. Existe alguns molecão que tá começando tal, que tá nesse processo porque não sabe fazer outra coisa. Mas tem muitos pichadores de verdade que são só pichadores. E respeitam, tem um código de ética, respeitam um outro... E tem os grupos deles que então, é uma história que é muito mais profunda, né, do que uma conversa meio que superficial de coisas que a gente já ouviu a respeito, né? Massa demais, cara. Mas, enfim, a gente entra num... É isso. Não, mas é isso aí. Mas eu acho que não veem dessa forma. Tem que mostrar para as pessoas. Né? Eu acho que tá mais que certo a gente falar de tudo mesmo. E também acho que, por um outro lado, é uma coisa desagradável em algumas situações que o cara vai lá e faz um negócio num lugar que o dono não gostaria. E ele tem direito a não ter aquilo na frente do lugar dele, né? Então é uma coisa super polêmica isso. Porque, assim, não existe o certo nessa situação, né? É verdade. Tipo, existe... Se você ir contextualizando, você vai chegando mais próximo de uma verdade. Mas não existe... não existe errado. E também não tem certo. Não tem certo. Exatamente. Exato, porque... Dependendo, né? Você tem que ir tomando os devidos cuidados para não... Mas às vezes o cara expressou, às vezes até uma coisa que tá guardada dentro dele...
que a melhor forma de ele expressar tem que ser naquele local. Ele poderia fazer... Eu acho assim, quem tem vontade de fazer alguma coisa, ele vai... Se ele não fizer aquela coisa, ele vai fazer outra. Né? Tipo, o cara podia fazer uma grande merda, sair de moto e se matar, ou sei lá, fazer uma outra coisa. Ele precisava expressar aquilo. Quem precisa se expressar, vai se expressar. Vai se expressar. Ou ele vai matar alguém, ele vai bater, ele vai fazer alguma cagada na vida. Mas eu acho que é importante isso. E até analisar isso com um olho mais limpo. Para não ficar muito viciado em, eu vou achar porque eu sempre ouvi determinadas coisas. Sim. Não, eu acho que a gente tem que acabar com essa lavagem cerebral que tentam fazer na gente do que é certo e o que é errado, né, cara? E às vezes é tanta influência assim, por exemplo, essa daí do cara do Dória de São Paulo. Pô, o cara ir em rede nacional e ficar falando isso, criticando. Isso aí, velho. Mal sabia ele queria fazer... Onde ele tava mexendo. Onde ele tava mexendo. Porque poderia ser... no outro dia tá tudo. Os hotéis mais foda o negócio, né? Porque daí, meu... Eu acho realmente que até esse lado de repente fazer em algum lugar onde tem um dono, eu acho que isso só é criado por causa dessa resistência mesmo. Do que as pessoas enxergam de outra forma, né? E até o que eu coloquei sobre a pessoa que descobre novos talentos... a pessoa tipo, gosta tanto daquilo, que ela faz aquilo e vê um mercado tão grande, vê algo tão potencial, que ela descobre novos talentos, coisas que ela tem através de uma oportunidade, uma cultura de algo simplesmente que ela às vezes simplesmente olhou, observou, nem sabia que ela tinha talento para aquilo, mas se descobriu. Então realmente acho que a arte é o início para alguma coisa. Numa caixinha é o pior erro, assim. Exato. Não tem limite pra criatividade. Pra criatividade, exatamente. Casão. Verdade. Cara, foi um prazer. Cara, prazer foi meu. Você com certeza. Cara, aqui embaixo, você já viu o tanto de coisa branca que tem ali pra ser pintado? Mas é legal. Isso aí é uma coisa que depois eu quero até conversar contigo em outro momento. Eu quero dar uma cor aqui pra baixo, uma vida. E a gente vai, depois eu te passo todo o projetinho, vai ficar fazendo... Porque, pô, a gente é uma empresa de criação, de trazer melhores serviços, melhores, né? Pô, estamos abertos aqui a qualquer pessoa. Se o cara que tá vendendo cachorro quente na praia quiser vir aqui, a gente vai estar falando com o cara, entendeu? Tá aberto a todos, né? Cara, só tenho a agradecer, eu sou seu fã. Cara, pô, obrigado. Rapaz, ontem a hora que eu vi você me seguindo, eu falei assim, velho, o cara começou a me seguir, mano. Eu falei assim. Não é pra tanto, não. Cara, não, mas mano. Pô, cara. Obrigado, eu fico bem honrado. Cara. Realmente mesmo, cara. Eu me identifico com a sua arte desde a primeira vez que eu vi, que foi ali, ó. Foi naquela que vai pra Casa do Barão. Se eu não me engano, foi ali que eu Casa vi. do Barão? Ali no centro. Não sei se foi ali ou se foi onde você vira ali naquela sinaleira anterior, sei, sabe? Ali na Beira-Mar, pra uma que sobe, pra outra gama dessa ali. Foi a primeira vez que eu vi sua arte. Eu não sei se foi ali naquela quadra ou se foi 2 quadras atrás, onde você sai da sinaleira e entra pra ir por trás ali. Foi um dos 2 pontos. Ali tá tudo, tá dominado. Mas foi ali daquela... Entre essas 2 quadras aí que eu vi a primeira vez sua arte, já faz uns 4 anos. Se pá, foi até uma das primeiras. Né? Aquela ali, ela foi uma das primeiras, mas daí eu mudei ela. Tipo, eu fiz um desenho, depois de um tempo ele começou a ficar velho, né? Envelhece muito a rua. Se faz, depois de um tempo ele tá todo desbotado, porque é muito sol e tal. Tá. E daí eu fiz outro. Mas ali é um lugar que, cara, eu pretendo fazer o resto da vida. E trocando. Animal, cara, animal. Mas beleza, cara. Ó, antes de encerrar... Eu queria falar 2 coisinhas. Não, é exatamente isso que eu ia te falar. Olha para essa câmerazinha aqui. Para vocês, queria convidar todos vocês a irem na minha exposição, que vai estar no Shopping Itaguaçu até dia 9 de janeiro. Tem algumas telas bem legais lá, tem uma caixinha de telefonia que eu consegui levar para lá. E na semana que vem, possivelmente, eu estou finalizando, junto com a minha equipe, esse grande mural no centro de Floripa. Qual que é o endereço lá? É na Rua dos Ilhéus, que é ali no centro antigo, bem atrás da Praça 15. Não tem erro. Então, assim, tem o meu mural, que faz parte do projeto Street Art Tour. Tem o meu mural, o mural do Riso, que está sendo pintado, o Rodrigo Riso. Conheço Tem também. o mural do
do Vejan, que é um artista incrível aqui de Floripa, como o Riso também é. E outro cara que eu sou fã, que é o Daniel Correia, conhecido como Ignore, por favor, que está terminando o trabalho dele, talvez entre hoje e amanhã, não sei. Cara, são um trabalho de muito boa qualidade, assim, de qualidade de verdade muito boa, de alto padrão. Eu acho que a cidade está ganhando muito com isso, todos os artistas estão ganhando com isso, porque é uma oportunidade, né, é um começo de um projeto, quer dizer, esse projeto já existe e já tem boas coisas. Mas agora está cada vez tá cada vez mais ganhando corpo, trazendo artistas novos, fazendo projetos autorais, né? Então, eu convido todo mundo para conhecer e prestigiar esse movimento que tá ficando muito efervescente em Floripa. E assim, ó, antes da gente finalizar, você já fez parte da Cidades Invisíveis? Cara, não. Diretamente não. Porque eu já fiz alguns trabalhos, mas não direta... Sim, não... eu vi que eles estão levando bastante arte para as comunidades, né? Pra Mariquinha, já pintei lá. Mariquinha e tal. Já pintei como parte do projeto, mas junto com muitos artistas, né? Mas eu acho que é um projeto incrível. Incrível, que cara. é da mesma galera, do Street Art Tour, sim. eles se unem pra animal. levar arte pra cidade. Eles estão me devendo uma visita aqui, porque a gente já marcou, e aí teve um imprevisto com eles lá. Mas tem muita gente nessa área pra você conversar. Com certeza. Galera muito legal mesmo. Cara, e pra finalizar, fale pro seu público aí, suas redes sociais, como faz pra te... Pra me achar, principalmente no Instagram, onde eu publico, né, a maioria dos meus trabalhos e tal, que é Cazão, CAZAO, _, @Cazão, _. E lá você me acha... Vai conseguir os outros contatos, e-mail, celular, WhatsApp e tudo mais. E quem quiser encomendas, projetos... Tudo por lá também. Pô, será que eu não consigo comprar de você uma caixinha dessa de luz, não? Essa da exposição tá à venda. Animal, tá lindona, animal. Até pra pôr aqui no teu espaço. Show de bola. É meio que uma instalação artística, né? Bacana. Com certeza. Bacana. Eu adoro essas coisas. Show de bola. Cara, muito obrigado. Cara, véio. eu agradeço também. Obrigado Foi um prazer mesmo. te conhecer, vim aqui no teu programa. Na hora, quando você me chamou, eu entrei no canal pra ver só... Galera legal, um papo bom. Não, é sempre assim, uma pegada pra cima, né? Não tem tempo ruim aqui, né? Me senti honrado pelo convite. Não, cara, muito obrigado. E agora... Eu tô até tímido agora falando contigo. Imagina, cara. Sensacional, cara. Eu que agradeço demais. Nossa, pelo obrigado, convite. cara. Valeu, hein? Obrigado também. Tamo junto. Tudo jóia.